Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Aqui é o pastor Giovanni Simões, da Igreja de Deus, Missão dos 12, e eu quero compartilhar com os amados o tema chuvas, rios e ventos. Vou repetir: chuvas, rios e ventos, baseado no livro de Mateus, o capítulo 7, o versículo 24 até o 28, aonde o Senhor Jesus ele fala: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa. E aquela casa caiu, e foi grande a sua ruína. Meu amado irmão, meu amigo, o Senhor Jesus, ele fala aqui de dois fundamentos. Um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E uma outra pessoa que edificou a sua casa sobre a areia. Uma casa edificada sobre uma rocha, uma pedra, ela está bem alicerçada, ela está bem fundamentada. Agora, uma casa edificada sobre a areia, ela não tem base, ela não tem fundamento, ela não tem uma estrutura. E o Senhor Jesus ele fala que todo aquele, pois, que ouve as palavras do Senhor e as pratica, é comparado a uma pessoa prudente, a uma pessoa sensata, a uma pessoa inteligente que edificou a sua casa sobre a rocha. Meu amado irmão, ouvir e praticar a palavra de Deus. Então, quando você ouve, quando você escuta a palavra de Deus e pratica essa palavra, porque a palavra de Deus, ela é para ser cumprida, é para ser obedecida. Você está edificando a sua casa espiritual sobre a rocha. E quem é a rocha? Quem é a pedra? Quem é a penha? A rocha, a pedra, a penha é o Senhor Jesus. A igreja foi edificada sobre a rocha, sobre a pedra, sobre a penha, que é Jesus. E Paulo fala que a pedra é Cristo, a pedra é Jesus. Então, meu querido, como é importante ouvir a palavra, praticar a palavra, para que nós venhamos estar edificando a nossa casa espiritual sobre a rocha que é Jesus. Então, quando você ouve a palavra, pratica a palavra, você está edificando a sua casa sobre a rocha que é Jesus. E vai vir as chuvas. Chuva, o Senhor está usando aqui uma figura de linguagem. Chuva vem de cima.
fala de nossa luta contra potestade, principados, dominadores e hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Nós podemos ver lá em Efésios 6:12. Então, meu querido, a Bíblia fala que o Senhor, Ele edificou a igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, o diabo está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém para tragar. O diabo, ele tenta o povo de Deus, mas Deus não deixa que nós sejamos tentados além das nossas forças. A Bíblia fala, Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. A Bíblia fala, Tiago 4:7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, meu querido. Então, nós temos que edificar nossa casa sobre a rocha. Mas para edificar essa casa sobre a rocha, nós temos que ouvir a palavra. E não só ouvir a palavra, mas praticar a palavra do Senhor. Então a nossa luta não é com homens, não é contra mulher, não é contra pessoas. A nossa luta é contra potestade, é contra principados, dominadores, é contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, quando você ouve a palavra de Deus e as pratica, aí também vem os rios. Rios fala de vale, deserto, dia mau, provação, tribulação, fala de aflição e perseguição no nosso dia a dia. E isso é uma verdade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar perseguição, não vai faltar vale, não vai faltar deserto, não vai faltar provação, não vai faltar perseguição, não vai faltar choro. Mas também, meu querido, não vai faltar bênção, vitória, cura, prosperidade, milagre, paz, alegria. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. O Senhor fala, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Hebreus 3:5, de maneira nenhuma te deixarei, jamais te abandonarei. Então, andando com Jesus, vai ter prova, vai ter tribulação, vai ter perseguição, vai ter choro, vai ter doença, vai ter dia mau. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas também a Bíblia fala que aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica, ele fala que quando vem o vento, e o vento, ele vem de todos os lados, é a nossa luta contra a carne, o pecado, o mundo, a natureza, a apostasia espiritual, a frieza espiritual, o sono, a morte espiritual. Tem 3 sinais para a igreja agora, nos últimos tempos. E esses 3 sinais estão se cumprindo na igreja. É o amor de quase todos se esfriando. Jesus falou, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. E os escândalos. Vivemos a era dos escândalos. Jesus fala que é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele por onde ele vier. Então, meu querido, quando você ouve a palavra de Deus, quando você pratica a palavra de Deus, vai vir chuva, vai vir os rios, vai vir os ventos e vai bater com ímpeto sobre essa casa. Ela não vai cair, ela não vai desmoronar, sabe por quê? Porque ela está edificada sobre a rocha. E a rocha é Jesus. E no nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Então, meu querido, você tem que ouvir a palavra de Deus. E o mais importante, você tem que praticar. Senão você vai edificar sua casa sobre a areia. Quando vem a chuva, os rios, o vento,
e bater com ímpeto sobre essa casa, ela vai cair, ela vai desmoronar e grande será a ruína dessa casa. Então, meu querido, ouva a palavra, pratica a palavra e você está edificando a sua casa espiritual sobre a rocha. E no nome de Jesus você vai vencer, você vai prevalecer, você vai conquistar, você vai triunfar. Quando nós estudávamos, nós lembramos da história dos 3 porquinhos, Palhaço, Palito e Pedrico. Palhaço edificou a sua casa sobre palha, e veio o lobo mau, que tipifica o diabo, querendo comer Palhaço. E quando ele chegou, ele assoprou sobre aquela casa foi edificada em palha e ela caiu. E Palhaço foge, vai para a casa de Palito, e o lobo chega e assopra sobre aquela casa, e aquela casa caiu porque estava edificada sobre paus. E eles fugiram e foi para a casa de Pedrico. Só que Pedrico, a casa dele era edificada sobre pedra, sobre a rocha. E o lobo assoprou e a casa não caiu. Então, meu querido, você tem edificado a sua casa sobre a pedra que é Jesus ou sobre a areia? Em qual fundamento você tem edificado a sua casa? Porque o nosso fundamento é Jesus. Você tem que edificar a sua casa sobre Jesus. Só Jesus salva, só Ele perdoa pecado, só Ele que pode te guardar, só Ele que pode te livrar. Ele é o mediador entre Deus e o homem, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode te levar para os céus, só Ele pode te curar, só Ele pode transformar a sua vida. Então edifica a sua casa espiritual sobre a rocha, sobre o Senhor Jesus, para você vencer. Você vai vencer a chuva, você vai vencer os rios e você vai vencer os ventos, em nome do Senhor Jesus. E no final, Deus vai te compensar, você vai ser coroado, você vai ser galardoado. Aquele que perseverar até o fim é que será salvo. O vencedor herdará todas as coisas que Deus tem preparado. Então, meu querido, ouve a palavra, pratica a palavra e vai vir a chuva, os rios e os ventos e vai bater com ímpeto sobre a sua casa e ela vai permanecer de pé em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você e quero orar com você, pedindo Deus para abençoar a sua vida. Mas ouva a palavra e o mais importante, pratica a palavra e você vai vencer em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra poderosa que o Senhor ministrou em nossas vidas, em nossos corações. Que nós venhamos ouvir a Tua palavra, que nós venhamos, o mais importante, praticar a Tua palavra, obedecer a Sua palavra, cumprir a Sua palavra, meu Deus. Oh, Pai amado, que o Senhor venha nos fortalecer, meu Deus, para vencermos o dia mau, a provação, a tribulação, o deserto, meu Pai. Que o Senhor venha estar conosco, meu Pai, nos capacitando em nome de Jesus. Abençoa esse ouvinte, meu Pai. Abençoa a casa dele, a família dele, meu Deus. Fica com ele, meu Pai. E eu profetizo a bênção, cura, saúde, milagre. E que ele venha receber, que ele, Senhor, venha abençoar a casa dele, a família dele, os negócios e os projetos, meu Pai. Fica com ele, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com os amados. Fica todos com Deus.